Bom, a família da Preta Gil está completamente despedaçada, né? Enfrentando uma dor que não cabe em palavras, enquanto tenta trazer o corpo dela de Nova York, onde ela faleceu aos 50 anos no dia de ontem, vítima de um câncer de intestino. E no meio disso tudo, tem gente nas redes sociais comemorando. Sim, comemorando. Comemorando por quê? Porque discordavam das posições políticas dela, de algumas de suas falas polêmicas, de algumas ações ligadas à sua empresa. Isso está além da morte de Preta Gil, é um reflexo do que a gente está se tornando. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o que essa situação nos ensina, sobre vida, morte, o ódio que escolhemos carregar no coração. Continua comigo até o final, que eu garanto que esse vídeo vai valer muito a pena, vai valer cada segundo que você assistir. Olha, eu tenho uma visão completamente oposta a muita coisa que a Preta Gil defendia. Muitas das causas que ela apoiava, alinhadas a pautas progressistas, de esquerda, vai completamente contra aquilo que eu acredito. Suas ideias, para mim, muitas vezes soavam exageradas e até mesmo desrespeitosas. Mas como cristão, eu preciso dizer uma coisa aqui com toda clareza para vocês. Odiar é errado. Eu sei, em muitos casos é difícil, mas odiar é errado. Primeiro porque faz muito mal para a gente mesmo. Segundo que isso traz um colapso para a sociedade com o tempo. Zombar da morte dela é completamente abominável. Zombar da família dela é horrível. Ah, mas e o Gilberto Gil e não sei o que e tal? Não vem ao caso. Não importa o que ela disse, o que ela fez, o que ela representava, isso não é sobre ela, é sobre nós, sobre quem somos quando a raiva toma conta da gente. E por que tem tanta gente celebrando? Bom, nas redes sociais eu vi alguns comentários apontando momentos, no mínimo, controversos. Dizem sobre suas posições políticas, né, como apoio a figuras de extrema esquerda, de como ela se posicionava ideologicamente, de como ela supostamente tratava quem pensava diferente dela. Outro ponto que merece o máximo de atenção é o escândalo da Mind, né, que é a agência de marketing e de influência que a Preta Gil fundou no ano de 2017. Para quem não se lembra do escândalo, a Mind, ela gerenciava a página Choquei, que em 2023 foi acusada de espalhar uma fake news, uma mentira, que, segundo alegam, né, contribuiu para o suicídio de uma jovem chamada Jéssica Canedo. A página replicou uma história falsa sobre um suposto envolvimento dessa Jéssica com o Whindersson Nunes. E isso acabou gerando uma onda de ataques contra a jovem. Ela não aguentou a pressão e, infelizmente, tirou a própria vida. Preta negou qualquer ligação direta, dizendo que a Choquei não era mais agenciada pela Mind na época, mas teve um vídeo muito polêmico do Daniel Penin, que meio que desmentiu essa fala dela, enfim. De qualquer forma, muitos associaram o nome dela a essa tragédia horrível. Também circulam boatos de que Preta Gil teria zombado de uma figura pública por conta de uma bolsa de colostomia. Tá, eu vou falar aqui, né? Supostamente ela teria zombado do presidente Jair Bolsonaro e depois ela acabou passando por uma situação onde ela teve que usar também uma bolsa de colostomia. Alguns posts nas redes sociais dizem que ela debochou do ex-presidente Jair Bolsonaro, que usou uma bolsa dessas, né, após a facada de 2018. Mas alguns portais de checagem, sites como o UOL, afirmam que não há evidência disso, que é falso afirmar que a Preta Gil zombou da bolsa de colostomia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é uma acusação sem provas, porque não há evidência, não há post e tal, não sei o quê, enfim. Mesmo que fosse verdade, gente, celebrar a morte dela, se você estiver fazendo isso, te faz pior do que aquilo que você condena. É descer a um nível que simplesmente não tem volta. Muitos dizem que a Mind causou um mal terrível para muita gente, espalhando conteúdos sensacionalistas, que difamaram pessoas, que machucaram os outros. E sim, pode até ser. Mas celebrar a morte de Preta Gil simplesmente não muda o que aconteceu. Não apaga o passado. Não traz justiça a quem sofreu na mão das páginas da Mind, não conserta absolutamente
Nada. Só alimenta um ciclo de ódio que nos destrói por dentro. E como cristão, eu me trabalho todos os dias para não deixar esse tipo de sentimento ruim dominar o meu ser. A Bíblia diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino, como vemos ali em 1 João capítulo 3, versículo 15. O ódio é um veneno que não machuca só o outro, ele nos corrói por dentro. E muitas vezes o seu ódio não faz nada contra o outro, mas somente a você mesmo. Pensa no que estamos fazendo com o tempo que a gente tem. A vida de Preta Gil acabou aos 50 anos. 50. Ela lutou contra um câncer por 2 anos e meio, enfrentou cirurgia, quimioterapia, internação na UTI e no fim simplesmente, infelizmente, não resistiu. Isso não te faz parar para refletir um pouco, não? Quantas vezes você gastou energia com raiva e discussão nas redes sociais em vez de valorizar o que realmente importa? O tempo que você perde odiando alguém, você não poderia estar investindo, amando quem de fato é importante para você? E aqui não é aquele discurso bonitinho, não. Estou falando sério, que é uma coisa que eu acredito que tem que ser colocada na prática. Na história, até nas guerras mais brutais, mais terríveis, havia um certo código de honra. Por exemplo, na Grécia Antiga, inimigos paravam os combates para enterrar os mortos. Vinha exército de lá, exército de cá, acabavam se encontrando no meio do caminho, mas naquele momento eles não brigavam, porque tinham que recolher seus mortos. Então havia um código ali para não haver nenhuma batalha. Na Idade Média, cavaleiros respeitavam os caídos, mesmo que fosse do lado oposto. Era um reconhecimento de que a morte é maior do que qualquer rivalidade. O luto precisa ser respeitado, independente de que lado seja. A dignidade humana não se apaga com a inimizade. Onde é que foi parar isso, gente? Hoje nas redes, parece que simplesmente vale tudo. Zombar da morte de alguém virou algo normal. Como cristão, eu acredito que Deus nos chama para algo muito maior. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, Jesus diz: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu sei, isso não é fácil. É contra a nossa natureza, mas é o que nos diferencia do ódio que a gente vê por aí. Não é sobre concordar com tudo que Preta Gil falou, fez. Eu discordo de muita coisa que ela defendia, mas é sobre escolher não deixar o rancor nos definir, dizer o que somos. É não deixar o ódio pautar nossa vida, porque ele simplesmente não resolve absolutamente nada. Não muda o que a Mind fez ou deixou de fazer. Não apaga as falas da Preta Gil, que muitos estão alegando que ela falou. Só nos deixa mais pesados, mais presos. Preta Gil viveu com erros, como todos nós. Quem é que não erra? Mas transformar esses erros num motivo para comemorar a dor de uma família é completamente desumano, vocês me desculpem. É como se a ideologia virasse um passe livre para a crueldade. Pensa na fragilidade da vida. Quantas vezes você adiou um abraço, uma conversa, um sonho? Quantas vezes você deixou o rancor falar mais alto? Ora, se você deixa o ódio por alguém que você nunca conheceu pessoalmente falar mais alto, se você deixa isso vencer, como é que você vai vencer aquela mágoa que uma pessoa que você gosta tanto te fez? A morte da Preta Gil é um alerta pra gente. Cada dia é uma chance de fazer diferente, de perdoar, de viver com propósito. Estamos usando o nosso tempo para construir ou para destruir? Infelizmente, as redes sociais, elas amplificam muita coisa. Uma discordância acaba virando uma guerra. Uma opinião vira um linchamento. Mas a gente não precisa cair nessa, gente. Podemos discordar com firmeza, com argumentos, como eu faço em todos os vídeos, mas sem perder o respeito. Podemos dizer, eu penso diferente, você está errado, você está errada, mas sem desejar o mal ao próximo. Ah, mas ele desejaria o mal a mim? Ah, mas não sei o quê. Não se trata da outra pessoa, se trata de você. Porque no fim das contas, pessoal, o que fica é o que a gente planta. Olha para o último dia que você viveu. O que você fez? Você brigou por política, guardou uma mágoa ou correu atrás do que realmente te faz feliz? A vida é muito curta, passa muito rápido. Preta Gil tinha 50 anos. Tinha uma filha, uma neta, uma família que hoje está em prantos, independente do lado político. E nós, como estamos no nosso dia a dia? A honra que existia nas guerras antigas nos ensina algo muito importante. Os inimigos, eles podiam se odiar, mas respeitavam a humanidade uns dos outros. Hoje a gente precisa redescobrir como se faz isso nas redes. Não é sobre concordar com o outro, é sobre lembrar que a vida é maior do que qualquer assunto que você venha divergir, que a morte é muito maior do que a ideologia. Eu quero que você reflita sobre o peso do ódio. Ele não conserta nada, ele não resolve absolutamente nada, só nos afunda. Como cristão, eu acredito que Deus nos chama
leva a amar, mesmo aqueles, né, com quem discordamos, e até aqueles que nos fizeram mal. E amar não é um sentimento, não é o que você sente, é o que você faz. Eu não sinto absolutamente nada pela Preta Gil, mas sinto uma forte empatia por sua luta contra o câncer e a dor que a sua família está sentindo agora. Não é sobre fingir que a Preta Gil era perfeita, morreu, agora é santa, não é sobre isso. É sobre escolher não deixar o rancor te consumir. E isso não é só para quem tem fé em alguma coisa. Todo mundo sabe que, no fundo, guardar raiva é como você levar um fardo que te trava. É como você beber veneno esperando que o outro morra. O que você está carregando no coração? Raiva por quem pensa diferente? Ou vontade de ser melhor, de ter uma vida mais ampla? A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que o que o homem semeia, isso também ele ceifará. O que você está semeando? Mas a Preta Gil se encaixa perfeitamente nesse versículo porque ela plantou uma coisa e agora colheu e tal. A Preta Gil já partiu. É um assunto que não pertence mais a nós. É um assunto que pertence à família dela e a Deus. Aliás, a família dela ficou apenas com a matéria, porque o espírito dela agora é um assunto diretamente a Deus. E o que vai resolver? Falando, porque fez isso, porque fez aquilo. A morte de Preta Gil é um convite muito sério para a gente refletir sobre como estamos usando o nosso tempo, sobre o que de fato nós valorizamos. Nós estamos espalhando ódio ou construindo pontes? Estamos vivendo com propósito ou só reagindo? Cada comentário cruel nas redes sociais alimenta um ciclo que nos diminui. Cada gesto de respeito, mesmo na discordância, nos eleva. Volto a repetir, eu discordo de muita coisa que a Preta Gil representava, mas não vou comemorar a dor de uma mãe que perdeu a filha, de um filho que perdeu a mãe, de uma neta que perdeu a avó. Porque isso não é sobre ela, é sobre quem eu escolho ser, é sobre quem você escolhe ser. E não tem nada a ver de, agora eu vou bancar o evoluído. Não se trata disso. Então que essa tragédia, pessoal, nos ensine algo muito importante. Vamos discordar sim, mas com dignidade, sem ódio. Bora viver com intensidade como se cada dia fosse o último. Vamos escolher a honra, a compaixão, o perdão, o respeito no lugar do ódio. Porque no fim das contas, é isso que nos define. A vida passa muito breve. E o que você está fazendo da sua vida?